a fé é uma coisa que fazia as pessoas conseguirem superar aquela situação? A fé em Deus, a fé que dias melhores virão, superaram as dificuldades da vida. E eu superei a trauma da vida lendo uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, li um livro do Viktor Emil Frankl, um grande psiquiatra, que era já psiquiatra da Viena, vienense, ele é um mentor de logoterapia. Logoterapia é uma ferramenta que ajuda a pessoa a superar as dificuldades da vida. Como pular os empecilhos, como superar as traumas. Ele, Viktor Emil Frankl, escreveu um livro muito, muito bom, como ter esperança, ter fé, sentido, né? ter um objetivo na vida, saber que alguém precisa de você, que alguém necessita de você, dá para você coragem, ser resiliente e aguentar pesadelos, esses sofrimentos. Ele escreveu um livro, Significado da Vida, Sentido da Significância da Vida. É o Viktor Emil Frankl. É o Em Busca de Sentido? Em Busca do Sentido. Eu li isso aí. Corcel Core. E aí, vamos partir pro dia que vocês tiveram que sair. Quando isso chegou na Romênia, deram 48 horas para irem embora, né? Expulsaram nós E aí, da como é nossa que foi? cidade. Como é que foi o dia de ir embora? Meu pai tinha alguma reserva, alugou uma carroça. E eu tenho aí uma foto. Vamos. Bom, o Marcelo tem uma foto tirado do filme Violência no Telhado, como tem as carroças cheias de pertences, os judeus a pé, com carrinhos empurrando, que foram deportados de uma cidade ucraniana chamada Rakateva. Mesma coisa eu me vi nessa situação daquele filme que eu assisti. E foram uma noite inteira, saímos de Moinest em comboio, guardas da ICS e colaboracionistas rumenos, capos chama, capos. Mulheres não tinha dinheiro, a pé, crianças no colo. Andamos 60 quilômetros noite inteira. Chegamos no Bacão. No Bacão, uma cidade maior, havia linha férrea. Moinest não tinha estação de trem. Bacão tinha. E nós fomos confinados nos barracões construídos a pressas, de madeira, coberto de folha de zinco. Deram para nós colchões infestados de palha, infestados de piolhos e pulgas endêmicos, sem nenhuma estrutura, saneamento básico, sem uma higiene, condições piores possíveis, imagináveis. Me lembro como hoje, minha mãe se pôs a mão na cabeça quando nós fomos para o casa, descarregamos tudo e confinamos num cantinho, no barracão de madeira, para ficar esperando alguns dias que nós vamos ficar provisoriamente, temporariamente lá, depois nós vamos ser enviados por trem em outro país, e o adulto iam trabalhar. E adultos iam trabalhar em umas fábricas para o governo alemão. Depois ficamos sabendo que, posteriormente, que aqueles que voltaram com farrapos humanos em 45, contaram horrores que aconteceu. Depois vou contar
que eles contaram para mim, que ficou gravado mesmo na minha memória, embora eu tenha 88 anos, mas, graças a Deus, a memória minha funciona de tempos remotos, de 70 e tantos anos atrás. Muitas vezes eu esqueço mesmo o nome de uma pessoa que eu vi há pouco tempo. E aconteceu que nós ficamos até 1942, nesses barracões fedorentos, sem mínima higiene. Para fazer no inverno rigoroso, nossa cidade fisiológica foi aquele tormento, que o buraco onde fazia a necessidade se encontrava 100 metros para frente no campo aberto. O frio violento, meses de janeiro, fevereiro, dezembro, 30 graus, 35 graus abaixo do zero. Nevava, me lembro do inverno rigoroso, com muita neve. Água era racionada. Comida deixava de satisfazer qualquer ser humano. Minha mãe, de abençoada memória, colhia grama no campo e com gordura de galinha fritava para vivermos mais um dia. Uma mísera migalha de pão fazia a diferença entre a vida e a morte. Quantas pessoas estavam nesse barracão? Neste barco tinha 60 pessoas. Barraco grande, tipo militar, com lençóis, a gente, uma irmã querida, separaram uma família do outro com lençóis. Os ratos, a gente via lá em cima. Muitas vezes, não ter que comer, se não vamos acreditar. Batia no rato, pegava o rato e depois fazia uma fogueira e comia carne de rato. A fome atormentava a gente. E os soldados, eles mostravam algum pingo de... Não tinha um pingo de compaixão, um pingo de piedade, uma fagulha de piedade. O clamor e o grito de socorro dos prisioneiros que estavam lá confinados, encontraram ouvidos surdos, mocos. Ninguém não se compadecia da gente. Pouca gente, sob pena, não se compadecia, não ajudava. Por quê? Muitos cristãos piedosos, de bom coração, queriam transferir alguma comida, alguma fruta, maçã. Quem era pego era castigado com cadeia. Era proibidíssimo ajudar os judeus. Proibidíssimo. Uma ditadura tão cruel contra nós judeus que eu não entendi, mas por que, papai? Por que, mamãe? A mãe chorava e falava, nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando que o Deus vai mandar o Salvador. E Salvador não chegou. A fé é uma coisa que fazia as pessoas conseguirem superar aquela situação? A fé em Deus, a fé que dias melhores virão, superaram as dificuldades da vida. E eu superei a trauma da vida lendo uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, li um livro do Viktor Emil Frankl, um grande psiquiatra, que era já psiquiatra da Viena, vienense, ele é um mentor de logoterapia. Logoterapia é uma ferramenta que ajuda a pessoa a superar as dificuldades da vida. Como pular os empecilhos, como superar as traumas. Ele, Viktor Emil Frankl, escreveu um livro muito, muito bom, como ter esperança, ter fé, sentido, né? ter um objetivo na vida, saber que alguém precisa de você,
que alguém necessita de você, dá para você coragem, ser resiliente e aguentar pesadelos, esses sofrimentos. Ele escreveu um livro, Significado da Vida, sentido da significância da vida. Victor Emil Frankl. É o Em Busca de Sentido? Em Busca do Sentido. Eu li isso aí. Muito interessante. Muito bom. Ele passou vários campos. Ele ajudou muitas pessoas que estavam no fim de sofrimento para não pôr fim à vida. Tem muitos judeus tão desesperados, tão sofridos, que ele se jogava no Auschwitz, no arame farpado, para serem eletrocutados por fim à vida. Nesse barracão que tu ficou, tu viu alguma coisa assim, de pessoas que não aguentaram? Não vi, mas viu gente morrer de tifo. Meu irmão, de 2 anos de idade, o nome dele Shvili, ele morreu em 1943, no rigoroso inverno, 1943, de inanição. Falta de roupas adequadas, falta de alimentação, subnutrição, que era magro assim. Não tinha leite para alimentar, ele morreu de inanição, que nós ficamos de 1941, outubro, até 1944, no barracão, esperando o comboio de trem para pegar nós e transportar. Então muita gente morreu de causas naturais nesse barracão. Não morreu de causas naturais, morreu de causa subnutrição. Ah, sim, claro. Inanição. Claro. Não é causas naturais. Causas naturais morre uma pessoa de 95 anos. Claro, eu me expressei 90 mal. anos. Entendi. Mas ele morreu porque não tinha remédios para curar uma simples gripe, que o corpo não reagia, não tinha condições de superar a fome. Ele morreu de inanição. Uma simples gripe ele pegou no inverno. Uma bactéria que não tínhamos higiene nenhuma lá. Não tinha higiene nenhuma. Foram 4 anos nesse lugar. E nós ficamos no agosto outubro, fim do ano de 1941 foram confinados, até 23 de agosto de 44, 23 de agosto, e data que meu irmão mais novo do que eu fazia anos. Fazia 8 anos e fazia 10 anos. 44 de agosto, tropas soviéticas libertaram o campo. Não tinha campo eletrificado com arame farpado, porque eles aprontaram rapidamente este campo, temporário, para nós serem enviados no vagões. Então os soviéticos... O soviético libertou nós. E aí vocês foram para onde? Tenho dívida de gratidão para com os soviéticos, que ele salvou nós de uma morte iminente. Agora, estes livros 2 foram editados. O Ben Abraham lutou e conseguiu. E desde então, desde 1990 e tanto, quando houve este processo, e eu, Yoshua Strul, assumi comigo mesmo compromisso para revelar o mundo, relatar o meu sofrimento que sofri na própria pele por causa de um regime maquiavélico, uma ideologia doida, assassina, em nome de um mito. Eles libertaram vocês quando tu tinha já uns 13, 14? É isso? As pessoas... Tu tinha quantos anos quando os soviéticos libertaram? Eu tinha, 44 fica 11 anos. 33 nasci, 11 anos eu fui liberto. Eu sei que eles ajudaram nós, ajudaram aqueles que eram fracos. Tinha um hospital, logo montaram um hospital de campanha militar. E eles, olha, se comportaram. E até porque, que pareça, tinha muitos soldados que falavam Yiddish, a nossa língua.
eram capitães, eram graduados. E ficaram horrorizados que eles viram esqueletos humanos, todos nós. Meu pai, em 43, mais ou menos mês de julho, 43 era calor, fui convocados para cavar trincheiras na Bessarabia, Ucrânia, para o exército alemão. Olha, ele voltou para casa que eu não reconheci ele. Esqueleto ambulante. Tinha talvez 35 quilos e eu não reconheci. E eu me assustei quando eu vi ele. Voltando no fim do ano de 1954, em dezembro. Ele pegou carona de carroça, fui a pé, fui até num tanque que deu carona para ele. Ele me contou depois que aquele que carregava o canhão, ele sentia perto do canhão para pedir carona, para ir falar. Tinha muitos judeus russos que falavam Yiddish, que eram judeus. A colônia judaica na Rússia era muito grande, muito grande a colônia judaica na Rússia. Muitos dos Exército Vermelho eram judeus, em especiais capitães. E como eu estava dizendo, que eu assumi compromisso, contar a verdade e combater todo tipo de negação. Negacionistas, tem muitos aí brasileiros que os judeus inventaram, os sionistas inventaram este holocausto. Para que inventaram? Para o mundo inteiro se compadecer do povo judeu, se compadecer, ter piedade, e ajudou a se reerguer o povo judeu. E por esse motivo, o antissemita fala, esse motivo obrigou o UNO para ceder um Estado, um lar para o povo judeu. Fundação do Estado Judeu, 1958, sob batuta de Oswaldo Aranha, que bateu a partilha do Palestina em 2 estados e terminar o mandato britânico. Os judeus aceitaram a partilha. Porém, os árabes não aceitaram. Logo que declarou a independência do povo de Israel, em 14 de maio, aí vamos comemorar Yom Ha'atzmaut, Dia da Liberdade, 14 de maio, 5 países árabes invadiram o recém-nascido Estado judeu. Síria, Egito, Transjordânia, Líbano e Iraque. Iraque, que não faz fronteira com Israel, mandaram destacamentos militares via Jordânia, que faz fronteira com Jordânia, para lutar contra o grande legionário, também legionário, Club Pasha. Ele comandou o Gran Mufti de Jerusalém, o Gran Mufti de Jerusalém, que em 1939 se abraçou com Hitler. E ele deu a ideia, 39, que Hitler falou para Mufti, Gran Mufti de Jerusalém, que ele quer expulsar os judeus da Alemanha, Judenrein, sem judeus, Alemanha. O Mufti falou, como se vai fazer isso? Vai mandar eles para a Palestina, ocupar nossas terras, judeu? Não, mata eles. Ele seguiu o conselho do Mufti. Sabia, Marcelo? Sim. Gran Mufti de Jerusalém se encontrou com Hitler e falou, Hitler expor para ele que não vai querer judeus na Alemanha. Ele falou, como se vai fazer? Vai expulsar o judeu? Onde eles vão? Vão vir na Palestina? Vão conquistar terras dos árabes? Ele falou, mata eles. Ele seguiu o conselho do Gran Mufti de Jerusalém. Caraca. E por esse motivo, e eu estou aí. Estou aí por esse motivo, que até então eu fiquei calado. Minha esposa não sabia nada que aconteceu na minha infância. Para relembrar um passado tão doloroso, provoca uma certa comoção interna, interior. E
A gente ficou calado, até que viu que os sobreviventes poucos que restam não abriram a boca para contar a verdade. Tudo que aconteceu com o nosso povo, muitos vão achar que houve uma fantasia dos judeus que mataram. Agora, que eu posso acrescentar, e bom, convém contar e relatar que o Hitler, a ideologia de eugenista infame do Hitler, não visou só os judeus. Não condenou à morte só os judeus, em nome do mito da raça pura. Ele exterminou ciganos, exterminou negros, exterminou opositores do regime, exterminou o próprio povo alemão, foi exterminado aqueles que não tinham condição de trabalho, deficientes físicos e mentais, aqueles que não conseguiam trabalho, não conseguia trabalhar devido a alguma deficiência físico, cego, surdo, não era útil para o Estado, não merecia viver. Câmara de gás. Fica sabendo que nos sanatórios, onde tinha muitas pessoas retardadas mentais, com doença de Down especiais, eles foram mortos por injeção letal. Avisaram as famílias, os diretores do instituto, que ele morreu de morte natural. Mandaram o pacote com pertences do morto, que ele morreu de morte natural. Mas foi morto por eutanásia, em nome da facilitar a vida dele, para não sofrer, dava trabalho para o Estado, dava médicos pesados ficar tomando conta deles, enfermeiras, que tem muitos que eram débeis mentais, não mereciam viver. Em nome Sabia disso? Sim, essa eu sabia. Em nome da raça pura, né? Raça pura. É. Limpeza étnica. Sim. Raça superior, onde não haveria deficientes físicos. Quando vocês estavam vivendo isso, vocês sabiam que esse era um dos objetivos do Hitler? Não sabíamos nada. Sabíamos que nós fomos confinados de uma cidade pequena, Moineste, onde não havia estação de trem, para a cidade maior, onde havia linha férrea, para ser transferido, onde os adultos vão trabalhar e vão ter uma vida melhor. Isso que eles mentiam. Alimentação. Prometeram para nós Entendi. que vamos esperar mais um pouco, um pouco, que nós vamos ter uma vida melhor quando os adultos vão começar a trabalhar. Fala pessoal, obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima!